O Ministério da Fazenda estuda a criação de um imposto mínimo para pessoas físicas com o intuito de garantir uma tributação efetiva da renda dos milionários do Brasil. Vamos voltar aqui para os problemas nacionais, porque não são poucos, e para dizer que, de acordo, então é uma informação séria, não pode ser fake news, de acordo com um levantamento do portal G1, o Fundo Amazônia, mecanismo criado em 2008 pelo governo Lula para o financiamento de ações de preservação e combate a crimes relacionados ao bioma. Bioma o quê? É aquele grupo de lambada? Cantava chorando se foi. Não... Ah, não, é Kaoma. Esse é Kaoma, não é? Então, Kaoma. Esse fundo do Lula, então, tem 634 milhões de reais, mas ele investiu só 11%. 11%. Ele recebeu 634 milhões de reais neste ano de 2024, mas só destinou 11%. Aí está falando de clima, culpa do Bolsonaro. Mas você vai vendo, né? Esse percentual é equivalente a 73 milhões de reais. O índice baixo de investimentos é alarmante diante do atual contexto do país, que vive um período crítico com recorde de queimadas e a maior estiagem que já se viu em 44 anos. Meus queridos. Fabinato, vamos falar a verdade aqui. A gestão da ministra a verdade Marina eu já falei Silva, qual é. que a sua gestão é muito ruim, ministra, com todo respeito. A minha gestão é Muito boa. ruim. A Greta, ela falou que é muito boa a minha gestão. O problema são os seres humanos. O problema foi o Ricardo Salles. O Ricardo Salles, ele extinguiu as girafas da Amazônia. O Ricardo Salles deixou uma herança maldita. Ô, ministra, não é só a oposição que diz que a senhora está com uma gestão muito ruim. Os seus aliados, petistas, já estão reclamando com o presidente Lula que a sua gestão está acabando com a imagem do governo na questão ambiental. A Amazônia pegando fogo, país pegando fogo, uma crise climática imensa e milhões de reais no fundo da Amazônia que a ministra e seu presidente não têm a capacidade de gastar. É inacreditável. Assim, é surreal isso. Que na política não importa muito o mérito, né? Importa em quem você põe a culpa. Exato. Porque a Marina bate os próprios recordes, né? Recorde de desmatamento, recorde de focos de incêndio, e ela vai sendo premiada. E ela tem esse cinturão de proteção na mídia. Já percebeu que ela é pouco Eu cobrada? não tenho culpa se eu tô com o cru pegando fogo. Tô com o cru pegando fogo no Pantanal. Tô com o cru pegando fogo na Amazônia. Tô com o cru pegando ao fogo de leste a oeste. Tô com o cru pegando fogo de norte a sul. Tô com o cru pegando fogo na dança da galinha azul. Detalhe, ela já tem um culpado. O culpado é sempre o Bolsonaro. O Bolsonaro que tirou isso, tirou aquilo, e o Salles, que todo mundo deforma aquilo que o Salles falou da porteira, que não tem nada a ver. Tem nada a ver. Ele só falou que nós precisamos modificar as legislações para impedir a corrupção. E nós temos que aproveitar o momento para que as legislações possam ser alteradas. Aprovadas, né? Ponto. Aprovadas. Só isso que ele quis dizer. E ele queria exatamente para combater a corrupção, porque as legislações, elas facilitam, criar problemas, criar dificuldades para vender facilidades. Era isso que ele estava combatendo. Mas tudo bem, deixa de lado. Para mim, o que mais me angustia não é a incompetência da Marina, porque isso já é atestado. Para mim, o que me angustia é esse fundo da Amazônia. Esse fundo da Amazônia, esta coisa que é dada ali, eu pegar uma imagem, eu sempre falo em sala de aula para os alunos, sempre que tem uma porradaria entre eles, porque a gente vai, vamos subir lá e dizer, não. Vocês resolvem aqui.
Porque no dia que vocês vão e pedem para alguém resolver o problema de vocês, vocês perdem a autonomia e vocês passam a se tornar asseclas de vítimas ou qualquer coisa, ou dependente desse que resolveu o problema. Então resolve aqui. O que é o Fundo da Amazônia? Um conjunto de pessoas que vão colocar dinheiro para resolver ou ajudar o Brasil a resolver o problema. Só que eles cobram. Aí tem um dado, que é o que mais me angustia. Quem é o maior fornecedor de recursos para o Fundo da Amazônia? Noruega. Ok, o que a Noruega tem? A Noruega, o governo da Noruega, ele tem 34% aproximadamente de ações de uma empresa chamada Hydra, ou Hydro, alguma coisa assim. O que essa empresa faz? Aquele negócio de privado, Elas, né? não. É pior. Quisera fosse privado, porque privado pelo menos geraria adubo. Sabe qual é o problema deles? É que eles exploram alumínio na Amazônia. E eles foram responsáveis por um dos maiores acidentes ambientais que teve. Ninguém tocou nesse assunto. Ninguém tocou nesse E eles cortaram, lembra? O Sim. Salles cortou o financiamento e agora não cortou, que tá pior. Porque o Salles botou o dedo na cara deles e disse exatamente isso que eu estou falando aqui. Porque, inclusive, eu vi alguns elementos das declarações de Salles. Aí o que eles fazem? Tem mais outras coisas. Uma vez perguntaram... Pode parar! Todo mundo sabe que nesse filme, quem bota o dedo sou eu. Essa foi legal. Mas olha, e o detalhe, eu já encerro. Tem um problema. Uma vez me perguntaram qual é a chance do Lula ser escolhido para o Prêmio Nobel da Paz. É muito baixo. Ele ficou do 198º de 303 indicados no ano passado. Tudo bem, só tem um detalhe. Depende de quanto custa a Amazônia. Por qual razão? Os indicados para o Prêmio Nobel da Paz, eles são avaliados, são supervisionados até pelo Parlamento da Noruega. A pergunta que se faz é quanto custa a Amazônia e quanto vale um prêmio Nobel? É apenas uma angústia que eu tenho. E aí eu fico monitorando para saber até que ponto vão permitir que um fundo que deveria... tem menos de 1 bilhão, cara. É só parar de roubar aqui no Brasil que você sobra 30 bilhões para colocar e resolver o problema da Amazônia. Coisa, né? É só parar de roubar. Só parar de roubar. Simples assim. Acaba o Só país. parar de roubar. Agora, fala em roubar. Fala em roubar. O Ministério da Fazenda estuda a criação de um imposto mínimo para pessoas físicas com o intuito de garantir uma tributação efetiva da renda dos milionários do Brasil. O debate é feito de forma reservada na equipe do ministro Fernando Haddad, cacique da Tributano, e essa medida é vista como uma eventual contrapartida para bancar o aumento para R$5.000 na faixa de isenção do imposto de renda, o que já deveria acontecer, porque o governo está nos roubando. A correção da tabela é uma promessa de campanha do presidente Lula, como tantas outras promessas. E segundo o economista-chefe para a América Latina e Caribe do Banco Mundial, William Maloney, taxar super ricos não resolve questões fiscais na América Latina. A proposta de taxação global dos bilionários defendida pelo governo Lula permitiria uma tributação mais justa e contribuiria para arrecadar mais recursos para combater as mudanças climáticas, por exemplo, mas não é o suficiente para sanar os problemas econômicos da região. A gente está vendo, para que imposto? Cadê esse dinheiro da Amazônia? E aí, ele quer o quê? Ele quer pegar mais imposto para deixar o país mais pobre? Pavinato, vamos lá. Hoje, quem é isento de imposto de renda? Porque aqui a gente explica e descomplica a economia, né, professor Suano? Você gosta, né? Primeiro, sonegador. Isento. Isento, sonegador. Traficante. Isento, exato. Isento. Estelionatário. Isento. Exatamente. Que mais? E as pessoas que ganham até 2 salários mínimos, né, que dá R$ 2.824. Então, qual é a promessa do presidente Lula? Isentar todo mundo que ganha até R$ 5.000. Ok. A promessa em si, do ponto de vista social, é uma promessa bacana. A questão é como executar a promessa. Ela tem um custo estimado entre 40 e 50 bilhões de reais por ano. Então, se o governo quer mesmo isentar todo mundo até 5 mil, ele vai ter que encontrar 40, 50 bilhões de reais por ano. Aí vem a ideia brilhante. Ah, tem que taxar os milionários. Alguém é contra? Quem Não. são os milionários? Então, Essa é a pergunta. Quem são? Professor Suano e mais outros 285 mil brasileiros que estima-se que ganham mais de R$1 milhão de renda por ano. Essa estimativa. Eu duvido que se você conseguir taxar essas pessoas, primeiro, se você conseguir taxá-las, porque muitas você sabe como que funciona, coisas no offshore, paraíso fiscal, então taxar milionários, bilionários não é fácil. Se fosse fácil, o mundo inteiro
já estava taxando. Segundo lugar, eu duvido que ainda que você consiga taxar um pouco mais essas pessoas, que a conta feche, que você consiga arrecadar mais 50 bilhões de reais. Ou seja, não adianta você ter uma boa proposta se ela não para de pé, que é que normalmente acontece no atual governo. Era tão fácil, né, Arthur? Era tão fácil. Bastava você taxar o narcotráfico. Taxou o narcotráfico, é crime, não tem problema, taxa do mesmo jeito. Se eu taxo o honesto, eu taxo o criminoso. Pega os maconheiros que agora não vão pra cadeia, faz ele pagar o imposto que o traficante não paga. Olha, você comprou, tabela aí o preço da maconha, faz o preço da maconha tabelado, aí pegou o usuário, ele não vai pra cadeia, mas tem que pagar o imposto. E tem que pagar em dobro, porque não declarou ainda. Então vamos criando em cima do criminoso, não do trabalhador. Porque trabalhar ninguém quer no Brasil, porque tem mais essa ainda. Segundo os dados do Banco Central, aliás, o Galípolo, né, agora foi aprovado na sabatina. Foi uma boa sabatina? Rigorosa sabatina. Foi igual a do Flávio Dino? Foi rigorosa? Profunda sabatina. Bate-papo, né? Eu sei que teve muito selfie, muita puxação de... Só para resumir agora a parte séria da sabatina. Óbvio que pressionaram o Galípolo dizendo, você vai ter isenção em relação ao Lula? Claro que ele disse que sim. O Banco Central vai ter autonomia? Claro que ele disse que sim. Né? Agora, a questão é, o professor Suano acha que vai ser um desastre o Banco Central a partir de 1º de janeiro. E eu acho que o Galípolo, apesar de eu passado meio esquisito, algumas ideias econômicas meio esquisitas, eu acho que, assim, burro ele não é. Todo mundo que assume o Banco Central... Burro não é questão de ser burro, é que o nível do sabatinador é imbecil. Não, isso aí é... A questão é o seguinte, o Galípolo, ele foi banqueiro, já presidiu o banco, tá? Ele é um jovem ainda. Ele é um cara jovem. Então, assim, ele vai ser presidente do Banco Central durante 4 anos. Depois, ele volta para o setor privado. Ele tem 2 opções. Ou fazer um bom trabalho e depois ganhar muito dinheiro como ex-presidente do Banco Central no setor privado, ou ser um novo Alexandre Tombini, que hoje ninguém sabe e ninguém viu. Ou uma terceira que você não falou também. Ou ganhar muito dinheiro enquanto presidente do Banco Central e depois... E para mim, não, mas aí não, eu não. Não sei. No Brasil acontece de montão. No Banco Central não há esse histórico no Banco Central. O déficit das estatais brasileiras bateu recorde e alcançou 7,21 bilhões de reais entre os meses de janeiro e agosto de 2024. Tá vendo? Era só não dar prejuízo em estatal que você tirava o imposto de renda de quem ganha assim. Esse é o maior nível negativo da série histórica em comparação com o mesmo período de cada ano. Desse total, as empresas federais registraram um déficit de 3,37 bilhões de reais, enquanto as estaduais ficaram 3,85 bilhões de reais no vermelho. No cálculo, o Banco Central leva em consideração a variação da dívida das estatais. E o IBGE também divulgou ontem que o índice de inflação acelerou, né, João? Acelerou em setembro, principalmente por conta da pressão da crise climática sobre os preços da energia elétrica e de alimentos, como carnes e frutas. O IPCA teve alta de 0,44% no mês passado e surpreendeu o mercado, já que teve deflação em agosto. Mas não para quem assiste o Faroeste, porque o Arthur já tinha explicado que essa deflação foi artificial, promovida pela artificialidade do preço de energia. Aliás, o brasileiro vai pagar agora o 1,5 bilhão que foi dado de presente para os irmãos Wesley Safadão. Com a nova alta, o índice volta a se aproximar do teto da meta de 4,5%. O que obrigou o Banco Central a subir juros. Né? Tá aí a explicação porque o Banco Central foi obrigado a subir juros. Só rapidamente, Pavinato, na faculdade de jornalismo, na primeira aula da faculdade de jornalismo, a gente aprende o seguinte: o que é uma notícia? Tem que ser algo novo, inusitado, assim. O cachorro fazer xixi no poste não é notícia, mas se o poste fizer xixi no cachorro é notícia. Muito bem. O governo Lula dar prejuízo nas estatais não é notícia. É o óbvio, é o esperado, nos surpreende. É o óbvio ululante, Ele né, herdou no Ricardo? azul, né? Ele herdou no azul, isso que é o principal. Herdou no azul. E para onde foi esse dinheiro? Mas o déficit das estatais, o fundo da Amazônia que está lá parado com o país pegando fogo, demonstra só uma coisa, a incompetência do governo Lula. Uma coisa que você disse que eu concordo com a sua fala com relação ao Galípolo, mas eu tenho uma dúvida importante. Ele vai sofrer uma pressão imensa do governo para baixar juros. Até porque perdeu o bode expiatório. Se não tiver uma redução na taxa de juros,
ao meu ver, do jeito errado, se forem por intervenção do Banco Central direta, nós não vamos ter uma sensação falsa de melhora na economia no ano que vem. Se isso não acontecer, não tem governo em 2026. Não concordo. O problema, Ricardo, é o seguinte, o Tombini fez isso com a Dilma. A Dilma mandou, baixou. O que ele colheu? Inflação e a maior recessão da história. Então, se o Galípolo tiver o mínimo de inteligência, acho que tem, e o próprio Lula, eles não vão repetir Dilma e Tombini. Se repetirem, perderam a eleição em 2026. Mas ele vai culpar quem assim. agora? Ele vai culpar quem? Não tem mais o Roberto Cláudio. Porque o Tombini precede a queda. O Tombini precede a queda. Mas, Arthur, eu concordo com o Ricardo, porque a estrutura é mais forte. O Márcio Galípolo, desculpa, o nome dele é Gabriel Galípolo. O Gabriel Postman, desculpa, errei de novo. O Gabriel Galípolo, ele vai fazer exatamente aquilo que foi necessário. Ora, vê essa sabatina. Que sabatina linda. Foi rindo. Só faltaram chamar ele para bater foto, dançar sambada, tarará, porque ninguém sabatina nada. E ele é um cara sedutor, aquele negócio jovem, elegante, agradável, tal. Que eu falei negócio bonito, a quantidade de mulher dizendo que ele é lindo. Porque eu tinha ouvido falar isso também. também. Já recebeu um sexo oral hoje? Não, é a sabatina. Não, mas aí o que vai acontecer? Ele só é sabonete. Ora, quando ele foi presidente do Banco Fator, ora, por que ele ficou tão agradável? Porque ele conversava com o PT, conversava com o mercado financeiro. Ora, o nome que se dá para isso é pelego. Ele ficava fazendo uma coisa ou outra para os dois lados. Agora, quem é o cara? Que cara mais isso adequado? Na minha terra, o nome é Giletão, desculpa, mas beleza. Mas quem é o cara mais adequado para ser presidente do Banco Central, dizendo que ele, não, eu vou fazer aquilo que é necessário. Aí o Lula liga, é necessário agora você me obedecer, seu B. Bom, então obedece. O professor Suano tem razão. A desconfiança ela é legítima. Ricardo, só para você entender o meu ponto. A minha visão é que o Galípolo vai ser mais Henrique Meirelles do que Tombini. O Meirelles conseguiu provar que sem autonomia ele fez o que tinha que ser feito. O Galípolo terá autonomia formal. Se ele quiser... mas a presidente era a Dilma. Não, Meirelles era o Lula. Era o Lula, Era o mas Lula. era lá atrás. Não, mas Não, agora o Lula tá descontrolado. Tá, Lelé? Bom de comum. Vamos ver. Se o ano que vem eu estiver errado, eu admito. Você consegue imaginar se ele, ao invés de ser Tombini e Henrique Meirelles, ele se tornar Galípolo, um cara que tem muita autonomia, vai fazer só caca porque vai obedecer? Tá louco. Será? Vamos ver. Será? Saberemos, Cenas para os próximos capítulos desta novela, desta festa pobre que os homens armaram para me convencer. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela... A setinha da pipa do vovô que se esforça, você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.